que a igreja precisa? A primeira coisa que eu digo aqui é que a igreja precisa de oração. A oração para a igreja é a sua respiração. Sem oração a igreja morre. Sabia disso? Sem oração ela se desconecta da cabeça que é Cristo. O apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, no verso 18, ele diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, igreja é corpo de Cristo. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Não é homem nenhum. O MIBA, Ministério Internacional Batista do Avivamento, é uma igreja viva de Jesus Cristo. O cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo. É Ele o Senhor. Foi Ele quem estabeleceu a sua igreja. Então, o cabeça é Jesus. Então, a oração vai nos ligar a Jesus Cristo. Vai estabelecer essa conexão. Então, a igreja não pode, de maneira nenhuma, deixar de orar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, no verso 23, repete, ele diz, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, igreja é corpo vivo de Jesus. E a igreja, ela precisa de oração. Antes da igreja ser uma instituição humana, ela é uma organização espiritual, para depois ela ser uma instituição humana. Deu para entender aí? Então a igreja, ela é uma instituição divina, que trabalha com elementos espirituais. Igreja é isso, ainda que ela tenha que obedecer às leis do país para o seu funcionamento, ela obedece, ela estabelece as suas, vamos dizer assim, a sua estrutura administrativa de acordo com o que a lei determina, mas a igreja sempre foi e vai continuar sendo uma instituição divina. Ninguém manda na igreja, a não ser o dono dela, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que, neste tempo de pandemia, os governos, de forma ditatorial, contra a Constituição brasileira, se meteu na autonomia da igreja local e proibiu a igreja de abrir suas portas e realizar culto. Isso é um crime. Você entendeu aí? Foi cometido um crime contra a Constituição, contra a igreja, porque a igreja não se submete a Estado. O Estado manda lá onde ele quiser, não na igreja. Porque foi assim que o povo, todos nós, nos organizamos e elegemos os deputados para fazer uma Constituição. E a gente disse para os deputados, igreja ninguém toca, ela é livre, ela é soberana. Lá nos Estados Unidos, o pau está quebrando, porque os governos mandaram fechar as igrejas. O governo de esquerda lá de Nova York já levou a dele. A Corte Suprema se reuniu e disse que o governo errou, que não pode mandar fechar a igreja. A igreja é livre, autônoma, ela abre, ela fecha, ela faz o que ela quiser e bem entender. Já levou a primeira. Tem outro estado agora que levou também. Eu queria ver isso acontecer no Brasil. Mas infelizmente o que mais a gente viu
foi pastores se acovardando com medo e fechando as igrejas. Na hora eu tive o entendimento da experiência de Moisés no deserto, quando queria levar o povo para adorar, e Faraó não queria deixar o povo sair para adorar. E começou: pode ir, agora não leve as crianças, agora vai não sei o quê, não leve os animais, não leve oferta, não leve... Tudo para prejudicar a igreja. Você entendeu aí? Mas as outras atividades, como supermercado, farmácia, hospital, não sei o que mais lá, foram mantidos abertos. E por que a igreja não? E o povo é livre, vai quem quer. Mas a igreja tem que ter essa liberdade. Você entendeu aí? Isso é prova de que a igreja, ela vai além de uma instituição meramente humana. Ela é, antes de tudo, uma instituição divina. E como tal, ela tem na oração o seu ar para respirar e para se manter viva. Dá um amém aí. E eu estou falando de oração, eu não estou falando de meditação. Tem muita gente, estou meditando, aí senta no chão, bota a perna cruzada, faz uma cara de idiota e fica... Não, estou falando de oração. Oração é você falar com Deus, é você se dirigir a Papai do Céu, do jeito que você quiser chamar Ele. O problema é seu e dele. É um relacionamento íntimo, pessoal, e você vai conversar com Ele. Às vezes Deus vai ouvir sem você abrir nem a sua boca, sem que haja uma palavra na nossa língua. Eis que o Senhor escuta. O Senhor me sonda e me conhece. Conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Entendeu? Isso é você se colocar diante do Senhor e você orar. Igreja é o ar que ela respira, é a oração. Igreja tem que ter oração. Entendeu aí? Deixa eu dizer rapidamente outra coisa. A igreja precisa de alimento. O alimento da igreja é a palavra de Deus. É isso que alimenta a igreja de Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A palavra é o alimento da igreja. Quando as pessoas vêm à igreja para adorar o Senhor, elas vêm para ouvir a palavra de Deus. Elas não vêm para ouvir um discurso político, ainda que as pessoas gostem de política, mas elas não vêm para a igreja ouvir discurso político. Elas vêm para ouvir a palavra de Deus. Elas não vêm para ouvir uma tese, um discurso filosófico. Se ela quisesse um discurso filosófico, ela ia fazer um curso de filosofia. Ela vem para ouvir a palavra de Deus. As pessoas vêm para a igreja não para ouvir um discurso ou um treinamento de coaching. Não, ela não vem para a igreja atrás de coach. Atrás de coach você procura, faz a sua sessão, paga lá, e vale a pena pagar mesmo, é uma bênção, mas igreja é lugar de você ouvir a palavra de Deus. Não sou contra nada disso, e a gente usa isso, a palavra, porque coach nasceu na palavra. Aí as pessoas pagam caro para ir lá e ouvir o que o seu pastor está pregando na Bíblia. E você diz, mas eu já ouvi isso na igreja. E ouviu de graça. Pois é, e agora vai pagar para poder ouvir. Bem feito, não tem nada errado não. Pague mesmo, e vale a pena. É uma bênção. Então, quando as pessoas vêm para a igreja, elas vêm para ouvir a palavra de Deus. Elas vêm à igreja como ovelhas e não como alunos. É só a palavra de Deus que alimenta a igreja. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. A gente vem como ovelha, ouvir a voz do nosso bom pastor, de Jesus, da sua palavra. A gente quer ouvir, sabe o quê?
O Salmo 91. Ah, mas esse salmo eu já conheço. Mas quando você vem para a igreja que ouve ele toma uma posição diferente. É diferente de você ler hoje, como você acompanhou e leu na sua Bíblia o Salmo 91. É diferente de você fazer isso na sua casa. Deus libera uma unção especial. É diferente a unção da comunidade, do coletivo. Mesmo que a gente chegue na igreja, eu vou pregar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Mas olha, quando a gente ouve isso, chega o nosso coração. Mas eu já li em casa. Vai ler de novo. E vai fazer o efeito na sua alma, no seu coração. Nós estamos e a gente vem para a igreja como ovelha. E a gente quer ouvir aquela voz lá de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Tem gente que passa a semana sem nenhum problema, mas tem tempo que é um problema a cada dia da semana. Aí quando você vem para a igreja, o que mais você quer ouvir é essa palavra de vinde a mim, todos vocês estão aflitos, sobrecarregados. A gente não quer ouvir outra palavra senão essa palavra que vem alimentar nosso coração, a nossa alma. Pois hoje Deus está falando com você, está alimentando a sua alma, e está suprindo as suas necessidades. E Ele está dizendo, se você está aflito, eu vou trazer alívio para você. Você está agoniado na sua alma, pois eu vou tirar essa agonia que está na sua alma, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, eu cuido de você. Quem crê nisso, dá um aplauso a Ele. Aleluia! A igreja, ela precisa... Eu falei de oração, eu falei de palavra, e eu quero falar de comunhão. Quando a gente coloca a mesa da ceia, e a gente como igreja vai celebrar a Santa Ceia, esta ceia, ela fala de comunhão. E a nossa comunhão, ela começa com Deus. Sabia disso? É comunhão com Deus. Por isso que o texto de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo orienta a igreja a celebrar a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame é para você checar como é que está a sua comunhão com Deus. Mas a sua comunhão, ela tem que estar firme com Deus. E ela passa pela comunhão com os irmãos. Porque se eu disser que tenho comunhão com Deus, mas eu não tenho comunhão com meu irmão, eu estou mentindo. A comunhão foi quebrada e eu nem vi, nem percebi. Porque primeira carta de João, ele diz, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Você entendeu? Então, quando a gente vai celebrar a ceia, é oportunidade de Deus para a gente pedir perdão. É o autoexame, pedir perdão, estabelecer a comunhão de novo, que foi quebrada pelo pecado, e a gente voltar à plena comunhão com o Senhor. Por isso que a igreja celebra a ceia. A ceia estabelece, ela restaura a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Jesus Cristo, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com a igreja como um todo, a nossa comunhão na família, na casa, com o marido, com o filho, é a comunhão que é restabelecida. E a gente reafirma a nossa grande aliança com Deus. Então, a igreja precisa dessa comunhão. Essa comunhão, ela é importantíssima. E igreja, ela é definida como um lugar de comunhão entre os irmãos. O mundo aí fora já sabe disso. Eles são irmãos da mesma fé. Eles geralmente se referem assim. Então, eles são irmãos. Irmãos, olha o peso da palavra. Irmãos. Então, você que tem irmão em casa, que não é filho único, você sabe o que é irmão.
Então, se você é o irmão mais velho, você sabe o que é ter irmão mais novo. E às vezes não é muito bom não. E diz, mas aquele irmão perturba. Mas é meu irmão. E quando é pequeno que briga, já pensou como é que é o negócio? E pega a briga e tal. Mas se um outro for se meter na briga, os dois se juntam e vai bater no irmão. Ou no que se meteu onde não foi chamado. Não é verdade? Porque é irmão. Então na celebração da ceia, é como Deus juntasse todas as ovelhas e diz, acaba com esse negócio aí, agora se junta aí. E estabelece, ou restabelece a comunhão. A igreja, ela fala muito do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então nós somos igreja, e igreja é comunhão. A igreja cristã primitiva vivia em plena comunhão. E essa comunhão chamava a atenção das pessoas. E elas queriam participar daquela igreja pela comunhão, porque eles achavam bonito aquilo. A igreja ela pode crescer pela comunhão, mas ela pode morrer sem a comunhão. Por isso que nós temos que atentar para a importância da comunhão. A comunhão ela é útil também para a consolidação das vidas. As pessoas elas podem entrar na igreja pela sua localização geográfica. A igreja lá perto de casa, eu vou lá. A igreja ela pode crescer pelo louvor, pela adoração. As pessoas dizem, o louvor é muito bom, eu vou para aquela igreja. E vai. Às vezes ela diz, a pessoa pode ir lá, a palavra pregada lá, ministrada é muito boa, eu vou lá ouvir. Ela pode ser atraída pela palavra, pelo louvor, pela localização, pelo conforto do templo. Mas ela só vai ficar pela comunhão. Essas máscaras atrapalham a nossa comunhão. O distanciamento social também atrapalha a nossa comunhão. E a gente está padecendo como igreja mais do que qualquer organização ou instituição. Porque a gente precisa da comunhão para sobreviver como igreja. Aí um não pode ir na casa do outro por causa do vírus. Aí um não pode... Chega um visitante, ele vê as pessoas de máscara, e de máscara você esconde o rosto, não mostra um sorriso, não pode demonstrar o carinho, o amor cristão para aqueles que estão nos visitando. Então a gente precisa agir rapidamente, ainda que tenha máscara, mas vamos insistir nessa comunhão, meu irmão. Deixa eu dizer mais outra coisa, a igreja precisa do sacrifício sobre o altar, dízimos e ofertas. Como é que a igreja vai cumprir o seu lado da organização humana se não tiver os dízimos e ofertas? Tem gente que é contra dízimo. Eu vi recentemente até um vídeo de um pastor aí querendo fazer sucesso nas redes sociais, e aí o povo gosta disso, né? Quando um pastor fala contra a própria igreja, ou quando um pastor fala contra dízimo, aí ganha as redes sociais, é uma maravilha. Aí eu gostaria de perguntar até esse pastor, você é tão sabido, então dá uma ideia melhor do que a ideia que Deus deu, porque Deus teve uma ideia brilhante, dízimo. Através do dízimo, a igreja é mantida. Ela não precisa ficar atrás de político para receber verba, porque isso seria o caminho da corrupção. A igreja, ela não vai depender de 1 ou 2 ou 3 ricos que vão pagar a conta da igreja, não. A igreja, com o dízimo daquele que ganha bem pouquinho, e o dízimo daquele que ganha bem muito, mantém a igreja. E um dízimo não é mais importante do que o outro dízimo. Para Deus, não. Ainda que seja um valor 100 vezes maior, não importa. Foi o dízimo. Você entendeu?
Olha que ideia brilhante, só Deus mesmo para inventar um negócio desse. Ninguém vai ser discriminado financeiramente, ninguém, dízimo de ninguém, porque quando você entrega o seu dízimo, você está em pé de igualdade de qualquer um da igreja. Tem que ter dízimos e ofertas sobre o altar, constantemente, para que o fogo não se apague. Agora, falando da igreja, a nossa mentalidade sobre o que é igreja é que precisa ser mudada. A gente não pode olhar para a igreja como uma instituição pobrezinha, coitada da igreja. Ela precisa de ajuda. Dá uma esmola para ela, meu Deus. Aí tem gente que por desencargo de consciência levou a esmola. Eu vou dar minha esmola para aquela igrejinha do interior, bem pobrezinha, bichinha. Acaba com essa mentalidade católica. Isso veio da Idade Média, de achar que a igreja é lugar de pobreza e de miséria. Deus nunca olhou para a sua igreja como um lugar de pobreza e de miséria. Sabe qual é a figura que Jesus tem da igreja? A sua noiva. A igreja precisa dos dízimos e Deus estabeleceu no seu templo. Quando Deus estabeleceu o templo, Ele separou um lugar onde as pessoas viriam trazer os dízimos e as ofertas para colocar sobre o altar. E Ele disse: trazei à casa da pobreza e da miséria os seus dízimos. Foi isso que Ele disse? Não. Deus disse casa do tesouro, gente. Casa do tesouro. Não é para a casa da pobreza e da miséria. Traz a esmola. Não. Igreja não vive de esmola de ninguém. Você entendeu? Deus sustenta a sua igreja. Ele supre as necessidades da sua igreja. Dizimar é uma questão espiritual. Quando você deixa de entregar o dízimo, meu irmão, você não está com problema financeiro. Não, não está. Eu provo isso. Porque você está vivo. E Deus deu um jeito para você ter comida e você sobreviver. Quando você deixa de entregar o dízimo, você está com um problema espiritual. Agora, quando você resolver o seu problema espiritual, você vai ver Deus liberar a bênção. É assim que funciona. O texto diz no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer: cortada foi da casa do Senhor as ofertas. Veio a praga, veio a pandemia, e a primeira coisa que as pessoas cortaram foi os dízimos na casa do Senhor. Mas é um milagre, eu estou para entender que, porque a nossa igreja passou por esse problema. Eu diria, infelizmente, continua com esse problema. Muita gente deixou de entregar os seus dízimos e ofertas. Mas a igreja nunca deixou de pagar todas as suas contas. E nós nos mantivemos sempre muito bem, obrigado em nome de Jesus. Porque Deus é fiel. Por isso que o texto de Joel, no capítulo 1, no verso 9, ele diz: foi cortada a oferta de manjar, a libação da casa do Senhor. Aí ele diz: os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O verso 13 de Joel, capítulo 1, ele diz: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Verso 16, volta a dizer: porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A praga, a pandemia, o gafanhoto, e Deus dizendo pelo profeta: traz as ofertas. Quer resolver o problema? Traz as ofertas. Traz. Olha, em plena pandemia, tem gente ganhando mais do que ganhava antes. Porque o momento de crise é um momento de grandes oportunidades
que a gente precisa enxergá-las. E Deus abre os nossos olhos para essa realidade. Quem crê aí, dá um amém. E sabe o que Deus recomendou em Joel para resolver a praga? Chame o povo para um grande jejum, um grande arrependimento e clamor a Deus para resolver. Queremos resolver essa pandemia? Um grande clamor a Deus, um grande jejum ao Senhor. Eu li aí, um governador do estado lá nos Estados Unidos, foi para a televisão, para o jornal, divulgar aí, clamando o povo para um grande jejum e oração para Deus acabar com a pandemia. A igreja precisa de unção. Igreja sem a unção de Deus não é igreja. Olha, fazer ação social, a igreja faz, doa cesta básica. A gente não fica divulgando aqui todo o tempo, mas a pandemia vocês viram aí como é que foi o trabalho. Então a igreja faz ação social, mas o governo também faz. Promover comunhão, promover recreação, qualquer sindicato, instituto, sei lá o que, faz também. Mas a unção de Deus só na igreja do Senhor Jesus. Esse é o diferencial. A igreja precisa dessa unção. É o óleo fresco da unção. A unção seria como óleo para o corpo, o bálsamo para curar as feridas da alma, o azeite que acende a lamparina. A unção é o que diferencia uma igreja de uma instituição social, recreativa, filantrópica ou qualquer outra instituição. A unção, ela exige santificação. Ninguém pode dizer, estou cheio da unção, em pecado. Porque quando um entra, o outro sai. A unção de Deus é desse jeito que a gente vai buscar. É pela palavra. E é se dedicando. A igreja precisa disso. Sem a unção, a igreja morre. Deixa de ser igreja. Então a unção é ela que quebra o jugo. Isaías 10, 27. A unção quebra o jugo. A unção é que nos ensina todas as coisas. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então é a unção de Deus que faz a diferença. É a unção que quebra o jugo. E é Deus que derrama do seu óleo precioso da unção sobre nós.